Paz de Cristo, queridos, mais um encontro, mais uma aula. Pedir-lhes desculpas por conta de que na quarta-feira eu fiquei de terça para quarta, fiquei sem energia na minha casa, não tive como fazer a transmissão, fiquei sem internet e na quinta-feira alguns contratempos, umas questões pessoais. Eu ainda trabalho no órgão do Estado, então não deu para fazer o vídeo de aula. Mas estamos aqui hoje. Peço desculpas e perdoe-nos e vamos juntos. Sempre que iniciar a aula, ore pedindo ao Senhor orientação, sabedoria, a iluminação do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito do Senhor Deus. Não podemos fazer nada sem Ele. É Ele quem ilumina, é Ele quem guia em toda a verdade, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos faz andar de valor em valor, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Oremos então. Pai, bendito seja o Teu nome. Reconhecemos o Teu senhorio, a Tua majestade e declaramos as Tuas maravilhas. Te louvamos pelo dom da vida e pelo bem maior que é a nossa salvação. Nos abençoa, que estes encontros, Senhor, desta disciplina, possam nos fortalecer, nos animar e nos fazer, Senhor, servos fiéis, comprometidos com o Teu reino, com a Tua obra e com as vidas que o Senhor colocou ou colocará sob nossos cuidados. Nos abençoa em tudo, abre nosso entendimento, fica conosco. Nós dependemos do Senhor. Nós Te amamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos nós, se habituem a comprarem livros e a irem aos poucos montando a vossa biblioteca. Isso é interessante. Vocês podem ver, eu estou num ambiente que é a minha biblioteca. Não fica sempre arrumada por conta de que eu, como professor, eu estou sempre mexendo, compilando material, pegando livros, mas é interessante isto. Eu estou não só para o Ágape, mas também para mais duas instituições, dando aula online, tanto gravando vídeos como fazendo pelo Zoom e pelo Instagram. E vamos prosseguindo, porque a Igreja de Jesus não pode parar. Nossa disciplina, funções ministeriais. São duas turmas que estão me acompanhando, funções ministeriais. Desculpe. E mais um livro eu estou apresentando a vocês. Agora Sou Pastor. Então este é um livro de um pastor batista, pastor João Falcão Sobrinho. Ele é pastor e professor há mais de 40 anos e nos ajuda muito no entendimento do ministério pastoral. É de bom tom, é de bom alvitre, é interessante que no decorrer da caminhada nós estejamos formando nossa biblioteca aos poucos, paulatinamente, e também adquirindo livros de escritores que já são consagrados, experientes na área. No nosso caso, Ministério Pastoral, funções ministeriais. E aqui temos Agora Sou Pastor, orientações, conselhos e conselhos práticos para pastores. Orientações e conselhos práticos para pastores. Autor, João Falcão Sobrinho, e editora AD Santos. Mais um livro. E o outro que eu quero mostrar-lhes é este, do pastor Israel Alves Ferreira. Foi pastor da Assembleia de Deus em Salvador, muito conhecido, e hoje é pastor em Ilhéus. As emoções de um líder. Como administrar corretamente as suas emoções. Então, quando o líder não se autoconhece, e aí líder pode ser pastor, presbítero, diácono, líder de departamento, quando ele não se autoconhece, não conhece sua personalidade, seu caráter, seus temperamentos, ele tem dificuldades de administrar suas emoções, e isto leva a ser um líder doente, patológico, psicopata, com transtornos. Infelizmente, nós temos no ministério muitas pessoas que trouxeram suas mazelas para o ministério. Trouxeram seus traumas, seus problemas, suas doenças emocionais para o púlpito. E isto tem causado grandes problemas, grandes mazelas e celeumas no seio da igreja. Aqui tem, então, este livro, As Emoções de um Líder. Tanto serve para você, como para o aconselhamento pastoral ministerial. Tá? Editora CPAD, As Emoções de um Líder, o autor Israel Alves Ferreira. Isto posto, nós vamos para a nossa continuação.
já que estamos falando de funções ministeriais, é bom recapitularmos de que o ministério é vocação divina. É Deus quem chama. O seminário dá o preparo acadêmico. O seminário dá o conhecimento bíblico-teológico. Mas unção só Deus dá e vocação é algo extremamente divino. Só Deus capacita com unção, unge e só Deus chama. Então, qual é a diferença entre vontade e chamada? Eu começo essa aula de hoje pontuando isto, a diferença entre vontade e chamada. A vontade, e a chamada, elas são perfeitamente harmônicas. Não há problema entre vontade e chamada. A questão é entendermos que nem todos que têm vontade têm chamada. Agora, é bem possível que alguns que tenham chamada não tenham vontade. Às vezes acontece isto. Todo salvo, todo pastor é salvo, mas nem todo salvo é pastor. Todo discípulo, todo pastor tem que ser salvo em Jesus e discípulo de Jesus. Mas nem todo discípulo, nem todo salvo será pastor. Assim era a ordem sacerdotal. Todos sacerdotes vieram da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. É preciso compreendermos isto. Então há uma diferença grande entre a vontade e a chamada. A vontade está sujeita ao tempo, sujeita às dificuldades, sujeita às circunstâncias do tempo. E aí a vontade pode sucumbir diante das dificuldades, diante de uma luta, de uma perseguição, diante de uma situação complicada causada no seio da igreja. E eu quero abrir parênteses para lhe dizer que ministério é serviço e não servisto, e que ministério traz sacrifícios e feridas. Alguém disse que pastorear é sangrar sem que ninguém perceba. E quantas vezes nós, pastores, subimos ao púlpito para pregar, para ensinar, para ministrar, para lecionar, para aconselhar, para apacentar, para confortar, para consolar, e nós mesmos estamos sangrando. Portanto, é interessante isto, queridos, que nós aprendamos que a chamada, ela é volúvel, a vontade, ela é volúvel, porque ela está sujeita ao tempo. A vontade, ela é volúvel, porque ela está sujeita ao tempo, está sujeita ao espaço, está sujeita às circunstâncias, e por isso a vontade se torna mutável. Tem pessoas que num culto de missões ou numa conferência missionária vão à frente chorando, faz aquele espalhafado, chora e tal. E depois já não tem mais a mesma motivação. Por quê? Apenas vontade e não chamada. Já a chamada, não. A chamada, ela sobrevive às tribulações. Para o chamado, quanto mais lutas, quanto mais tribulação, mais lhe faz ser parecido com Jesus. As tribulações para o chamado, para quem é chamado, faz com que ele guinde, suba a alta escala ministerial, no sentido de que faça o melhor para o Senhor, porque ele se sente motivado. Se eu estou tendo lutas, se eu estou tendo dificuldades, é porque Deus está provando, é porque Deus está comigo, é porque o inimigo está se levantando, está enfurecido, está enraivado, mas eu vou avançar. Então, a vontade é diferente da chamada. Portanto, é Deus quem chama e envia para realizar a sua obra. Deus é o autor da chamada. Então esse é o primeiro assunto que eu quero pontuar. A chamada é divina. E Deus vai confirmar a chamada por vários pontos. Por meio da própria palavra. Deus vai falar por meio da palavra lida e ouvida. Deus falará por meio das circunstâncias. Isso inclui tribulações, perseguições. Você percebe que Deus está encurralando você. Deus fala através da nossa convicção pessoal. Deus fala através de pessoas na igreja usando. Deus fala por impressões íntimas do Espírito Santo. E fala também através de alguns dons espirituais, como profecias, palavra do conhecimento, quando Deus revela usando alguém. Então, é exatamente este o ponto, e vontade e chamada. Isto posto, vamos pensar no que o ministério não é. Nós estamos vivendo dias difíceis, complicados, em que as pessoas elas estão banalizando o ministério. E eu quero dizer para os que estarão me ouvindo, me acompanhando, me assistindo, Deus convidará
muitas pessoas à prestação de contas, por banalizarem o ministério, por desrespeitarem o sagrado, o santo ministério. Ministério é algo sério, é algo de Deus e não pode ser comprometido, não pode ser vilipendiado, não pode ser vendido, não pode ser comprado, não pode ser banalizado. Portanto, o que o ministério não é? Primeiro, o ministério não é uma profissão. Guarde isto, o ministério não é uma profissão. Não. O ministério não é uma profissão porque para ser profissional de uma área, necessariamente não precisa ter uma vocação. Nós temos médicos sem vocação, temos professores sem vocação, temos advogados sem vocação, apenas por uma questão rentável, questão financeira, pecuniária. Entretanto, senhores, ser juiz, ser médico, ser advogado, ser professor, ser qualquer profissional, qualquer pessoa pode ser, mas ser pastor, só os chamados por Deus, exercer o ministério, só os chamados por Deus. Portanto, é Deus quem chama, e o ministro sem vocação é solapar o ministério. O ministro sem vocação, Charles Spurgeon disse que será alguém no lugar errado. O ministro sem vocação será alguém que provocará um deslizamento de terra, uma corrosão no santo ministério. É preciso a chamada, a vocação. E é Deus quem chama. E por isso o ministério não é uma profissão. Segundo, o ministério não é um emprego. Se ele não é profissão, ele também não é emprego. Não é um cabide de emprego. Depois que eu tentei montar um mercado, tentei montar uma livraria, tentei ser comportor, tentei ser vendedor, tentei ser engenheiro, tentei, não dei certo em nada e agora eu vou para o ministério. Errado, porque ministério não é emprego e igreja não é cabide de emprego. Ministério não é profissão e também ministério não é emprego. Terceiro, ministério não é um legado de família. É lamentável que hoje os pais passem para os filhos. Isso não significa que um filho de um pastor não tenha vocação. Ele pode sim ter vocação. Entretanto, senhores, ele jamais tem que assumir o lugar do pai sem que haja vocação específica e aprovação da igreja. Porque não é. Ministério não é legado de família. A falta de discernimento, a falta de prudência tem levado muitos ministros a se depararem com problemas gravíssimos, como os pastores fazendo seus filhos obreiros, preferindo seus filhos e preterindo, deixando para trás aqueles que já têm uma história no ministério. Isso tem sido triste. Muitos pastores antigos, veteranos, que trabalharam no ministério, sentem-se injustiçados, vem uma ingratidão por parte da liderança. Por quê? Porque o pastor coloca o seu filho, às vezes o menino, muito menino mesmo ainda, sabe? Com 20 e poucos anos, saindo, mas se tornou pastor para assumir a liderança da igreja. Ministério não é profissão, ministério não é emprego, ministério não é legado de família. O ministro cristão, o obreiro do Senhor, precisa ver o ministério do ponto de vista divino, como Deus vê. Só quando isto acontecer é que o ministro descobre e tem certeza que o ministério que lhe é dado provém de Deus, com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Deus não chama ministros, Deus não dá títulos a ninguém para autogloriar-se, para a sua vanglória, para a ostentação, para a vaidade. Deus chama, vocaciona e permite ter o título de ministro, de pastor, de obreiro de uma denominação para aperfeiçoamento dos santos. E o que é aperfeiçoamento dos santos? Na língua grega, aperfeiçoar os santos significa preparar, significa trazer um armamento. É como se estivesse consertando as redes ou colocando profissionais em treinamento. Então, aperfeiçoar os santos é treinar os santos, é trabalhar os santos, moldar os santos, é colocar os santos como preparados, consertados, aptos para a obra do ministério. Olha para mim. Talvez você
critique enquanto líder. Minha igreja não tem professor de escola dominical, minha igreja não tem ninguém que entenda de música, minha igreja não tem ninguém para o discipulado. Você foi colocado lá para treinar. Ensina o povo que o povo aprende. Treina, capacita. Se o senhor, a senhora, sozinhos, não conseguem fazer um seminário, convida alguém de fora para um seminário de liderança, um seminário para professores de escola dominical, um seminário de música, um seminário sobre discipulado, mas é preciso treinar os santos para a obra do ministério. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. Deus chama apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres para a obra do ministério, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Esse é o seu papel. Portanto, se você, diante dessa disciplina, funções ministeriais, tem convicção da sua chamada, glorifique seu ministério. Leia aos Romanos, capítulo 11, versículo 13. Por favor, leiam essas referências que eu estou citando. Se você entende a sua vocação ministerial, primeiro, glorifique o seu ministério. Romanos, capítulo 11, versículo 13. Segundo, dedique-se ao seu ministério. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Dedique-se ao seu ministério. Se é ministério, que haja dedicação. Terceiro, resguarde o seu ministério. Resguardar aqui é livrá-lo de escândalo, para que seu ministério seja sem censura, para que seu ministério não seja censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. E por último, quarto, cumpra o seu ministério. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Cumpre cabalmente o teu ministério e faze a obra de um evangelista. Colossenses 4,17 e 2 Timóteo 4,5. Se você tem convicção da sua chamada, está cônscio de que Deus lhe chamou, de que há um chamamento, uma vocação, dedique-se ao seu ministério, glorifique o seu ministério, resguarde o seu ministério e cumpra o seu ministério. Nós, na última aula, paramos falando do ministério pastoral. E eu quero, os próximos minutos, falar justamente de onde nós paramos em relação ao ministério pastoral. Na apostila do Centro Missionário Ágape. Então, Deus colocou na igreja dons e funções eclesiásticas. E a igreja, ela tem um aspecto universal, denominacional e local. Universal é a igreja invisível, a igreja dos santos, os salvos. Só Jesus conhece, ninguém mais conhece. Denominacional são as instituições que têm nomes, que têm denominação. E aí elas são imperfeitas porque são frutos de divisões, frutos de visões humanas. A Igreja de Cristo, ela é interdenominacional, ela é universal, o corpo místico de Cristo. Mas ela é também local. E aí eu comentei na semana passada, se o apóstolo Paulo escrevesse cartas hoje às igrejas, não eram aos nomes da denominação, seriam os nomes da cidade, da localidade. A Igreja de Cristo em Salvador, a Igreja de Cristo em Feira de Santana, a Igreja de Cristo no Barbalho, a Igreja de Cristo abaixo dos Sapateiros, a Igreja de Cristo no Rio Sena, a Igreja de Cristo em Plataforma, a Igreja de Cristo no Garcia, a Igreja de Cristo em Itapuã, a Igreja de Cristo em Maracás, a Igreja de Cristo em Tucano. Então seriam cartas para as igrejas locais, usando o nome da localidade. Trata-se da igreja no seu aspecto individual. E aí a igreja como comunidade. E aí eu quero aproveitar o ensejo, neste momento de pandemia, de isolamento social. O que você tem feito enquanto comunidade? Comunidade é quem tem tudo em comum. Comunidade é quem vive a koinonia. A palavra comunidade, ela é originada da língua grega de koinonia, comunhão. O que você tem feito? Meus alunos, eu tenho escutado pessoas dizerem: a igreja que eu faço parte, a minha igreja, a igreja que eu sou membro, suspendeu os cultos e não tem culto online, não tem uma palavra pastoral, não tem um vídeo, não tem nada. Lamentável.
Um líder precisa estar à frente do seu tempo. As pessoas estão todos correndo agora para fazerem live. Eu já tenho quase 4 anos que transmito os cultos da nossa igreja. No início houve resistências. E tal. Hoje todos estão vendo a necessidade. E por conta de que nós já temos o hábito de transmitirmos, nós temos cultos de termos 1000 e tantas visualizações. Por quê? Porque as pessoas já sabem que naquele dia e horário nós estaremos online. É preciso visão. Se o templo está fechado, mas a igreja de Cristo, que é o corpo, está aberta. Se o templo não abre, a liderança precisa estar aberta às novas modalidades de culto, às novas formas de liturgia e às novas maneiras de apacentar. Então, um áudio, um vídeo, uma ministração online, sabe? Um culto pelo Zoom, pelo Instagram, pelo Skype. É preciso isto. Lembrem-se, ganhar é difícil, mas espalhar é rapidamente. Ou você cuida, ou você vai perder. Portanto, a igreja local é como uma comunidade, vivendo e praticando os princípios bíblicos de uma maneira cotidiana entre os seus membros. A igreja local, para ela pertencer à igreja universal, o corpo de Cristo, ela precisa cumprir os princípios bíblicos. E hoje, estamos vivendo dias complicados. Tem irmãos acreditando aí em pseudo-revelações de que tem que pegar um fio de cabelo dentro da Bíblia e fazer chá. Isso é mandinga. Mas o problema não está na comunidade apenas, está na liderança. Liderança frouxa, povo frouxo. Liderança sem Bíblia, sem princípios bíblicos, povo ignorante. E uma igreja fraca de Bíblia é uma igreja presa fácil para as seitas e para as heresias. Deus colocou você lá para preparar, para ajudar, para capacitar, para ministrar a palavra, ensinar o povo e doutrinar. Então Deus estabeleceu uma liderança na sua igreja, sabe? E essa liderança não pode perder seus objetivos, seus alvos e seus compromissos. Cuidado para você não perder o alvo. Paulo diz à igreja de Corinto: eu temo que assim como o inimigo, como Satanás enganou Eva no deserto, ele também vos engane e faça vocês se afastarem da singeleza ou da essência do evangelho. Cuidado para nós não nos afastarmos. Terminamos, sabe, irmãos, trazendo vamos trazendo tanto amparato, tanta coisinha que termina fugindo da sinceridade, da beleza, da naturalidade do evangelho, que fica algo muito complexo. Pastores, presbíteros, bispos, diáconos e cooperadores, todos estes, podendo ser chamados como oficiais da igreja, devem trabalhar na obra do Senhor. O pastor é o apacentador, aquele que cuida, que protege, que instrui o rebanho de Deus, tendo como modelo o Senhor Jesus Cristo. Nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o sumo pastor que cuida. Olha, queridos, eu sempre digo, eu não sou o supremo pastor, porque o supremo pastor é Jesus. Eu não sou o melhor dos pastores, mas eu tento cumprir com excelência o meu ministério. Semana passada nós criamos 10 duplas para levar ceia a todos os enfermos e idosos. O que tem sido feito agora? Quantas pessoas neste momento estão ficando no meio do caminho porque a liderança esqueceu? Nós não fomos chamados por causa do dinheiro. O dinheiro é uma necessidade para a obra, mas nós somos chamados por causa das almas, das vidas. Então o pastor é o apacentador, é o que cuida, é o que instrui e tem como modelo o Senhor Jesus, que é o supremo pastor. A função do pastor é ensinar a sã doutrina, combater, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus, dirigir a igreja local de acordo com os preceitos bíblicos, morais e espirituais contidos aqui na palavra e ser exemplo para o rebanho. Portanto, aqui está, ensinar a sã doutrina. Doutrina é bíblica. Quantos irmãos nossos não sabem o que é a doutrina da salvação, não sabem o que é a doutrina do Espírito Santo, não sabem o que é a doutrina do pecado, não sabem refutar uma heresia, porque nossos púlpitos estão pobres de Bíblia.
são revelações, cultos de mistérios, culto de dança, culto do amor, culto da vitória, tantos cultos. E o culto da palavra. E o culto da palavra. Portanto, é seu papel, e Deus vai cobrar de você. Dirigir a igreja local, seu papel. Ensinar a doutrina, refutar as heresias, dirigir a igreja de acordo com os preceitos bíblicos, morais, espirituais, contidos na palavra de Deus. Pastor no grego é poimen, e de acordo com o dicionário, a definição pastor é alguém que cuida do rebanho e apacenta, ou seja, leva ao pasto para alimentar. Os pastores alimentam, guiam, os pastores protegem. Paulo diz isto aos anciãos de Éfeso: cuidai de vós mesmos e do rebanho que o Senhor vos constituiu bispos. O rebanho está sob custódia, sob cuidado do pastor. Então o pastor, desculpem, precisa cuidar do rebanho. O pastor precisa alimentar o rebanho. E relendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ser pastor, segundo esse texto, é um dom ministerial. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para pastores, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo, com vistas, com objetivo, com propósito de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço ou para a obra do ministério. Então, esse é o papel do pastor: apacentar, alimentar, cuidar, proteger. E o presbítero é um pastor local. A palavra grega, ela dá a ideia de maturidade espiritual, porque ela é vista também como um ancião. O presbítero, esse termo por designar maturidade espiritual, também vai tratar de dignidade moral do servo do Senhor. Por isso Paulo escreve a Timóteo que não se deve ter acusação contra um presbítero, porque espera que o presbítero seja alguém de idoneidade moral, e não alguém que tenha pecados sendo apontados pela comunidade. Mas hoje é um problema. Algumas igrejas utilizam para presbítero o termo ancião, pastores auxiliares ou auxiliares pastorais, ao invés de presbíteros. Cada igreja tem sua forma de trabalhar, sua administração, isso não é problema. O termo mais apropriado em relação ao presbítero é o termo mesmo de ancião, que não trata da pessoa em si, nem do cargo, mas trata da maturidade espiritual. Não se trata, portanto, o presbítero de um dom ministerial, mas de uma função a ser exercida em uma igreja local, como a função de diácono e presbítero. As funções de diáconos e presbíteros não estão inclusas em Efésios 4:11, mas elas pertencem à classe de oficiais da igreja, que são auxiliares diretos do pastor. O presbítero deve ser uma pessoa madura espiritualmente, com uma fé bíblica sadia. Por isso é que o presbítero era chamado de ancião, porque era alguém com uma maturidade, não apenas cronológica por conta da idade, mas também uma maturidade bíblica, doutrinária, uma maturidade na fé. Alguém que estivesse com uma firmeza espiritual, com um bom testemunho dos de fora e da igreja. Como está o testemunho dos presbíteros? Como está o nosso testemunho? O que dizem de nós lá fora e o que dizem dentro da igreja? Lá fora, como nós somos vistos? Maus pagadores, caloteiros, adúlteros, fornicários. Alguém que não consegue olhar para uma mulher, ou para não olhar, ela tem que estar de calça para ele pensar que é homem. Olha, o presbítero é uma pessoa madura espiritualmente, com uma fé bíblica e sadia, com um bom testemunho dos de fora e os de dentro da igreja. Esse presbítero deve se colocar à disposição da sua igreja, à disposição dos seus pastores, da sua liderança, e realizar todo e qualquer trabalho quando solicitado. Pode até mesmo assumir uma igreja, uma congregação, na falta de um pastor. Isso é comum nas denominações, inclusive nas denominações de linhagem pentecostal, como a Assembleia de Deus e outras. O presbítero assume uma congregação, uma igreja local, e alguns até depois se tornam de fato pastores. Então, ele pode assumir uma igreja na falta de um pastor, assumir uma congregação
e tendo chamado pastoral, pode ser consagrado a pastor. Em lugar nenhum da Escritura vemos o dom de diácono, o dom de presbítero, mas a igreja tem isto porque Paulo fala de diáconos e presbíteros e a igreja primitiva tinha diáconos e presbíteros. Não era um apenas, eram vários. Diáconos e presbíteros em várias cidades. Paulo disse isto a Tito, que estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Eram os pastores locais. Por hoje, queridos, essa é a nossa contribuição. Chamada, dignidade do ministério, o que o ministério não é e o que o pastor deve fazer. No próximo encontro vou falar sobre diaconato. Diaconato. E vamos trabalhar mais alguns pontos. Deus os abençoe. Deus os guarde. Orem pedindo a iluminação do Espírito Santo. Sejam úteis ao reino de Deus. Não critiquem apenas a liderança que não faz nada. Porque criticá-la e chegar lá e não fazer é repetir o erro. Faça a sua parte. Trabalhe para o Senhor. Cumpra cabalmente o que está na palavra. Monte aos poucos a sua biblioteca e deixe Deus lhe usar. Deus te abençoe. Deus os abençoe. Deus os guarde. Grande abraço e um beijo no coração. Fiquem com Deus.